Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruxon, dos Sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou trazer mais um vídeo aí da série Como Montar Sua Carteira de Investimentos. Dessa vez eu vou passar para vocês aqui um bate-papo que eu tive com a Patrícia César, que é uma especialista de renda fixa, né? Ela já fez alguns vídeos aqui com a gente e nós falamos a respeito aí de um título bem interessante para quem quer compor a sua carteira de renda fixa, os títulos, os CDBs pré-fixados, tá? Que normalmente tem taxas maiores ou melhores, né, do que os títulos do Tesouro e também tem vencimentos menores e podem dar um incremento interessante para a nossa carteira. Já deixo o convite aqui para vocês também para baixarem o nosso e-book Onde Investir em 2021, inclusive nós falamos a respeito de renda fixa nele. E lembro, né, pessoal, que nós temos um produto chamado Carteiras Capitalizo, onde nós temos recomendações de renda fixa, incluindo Tesouro Direto, recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, além das recomendações de ações para o longo prazo. É um produto perfeito aí para aquele investidor que quer montar a sua carteira diversificada de investimentos. Lembrando que vocês podem encaminhar para a gente os investimentos de vocês. Para quem tiver interesse em contratar, vou deixar o cupom aqui na descrição, o Investir 2021, onde vocês têm 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Um abraço. Oi, pessoal. Como eu comentei, estou aqui com a Patrícia lá da Zao Investimentos. Tudo bem, Paty? Olá, tudo ótimo e contigo? Tudo tranquilo. Ela vai nos mostrar aqui algumas alternativas de CDB, né, que podem ser mais interessantes em termos de taxa do que outras aplicações, especialmente esses CDBs aí que são pré-fixados. Exato. E a gente passou agora por um momento que a gente viu as taxas aumentarem bastante, né? A gente primeiro chegou a ter uma taxa bem mais alta durante o período mais que o mercado estava mais estressado, mas ainda assim, né, a gente teve diminuiu um pouquinho a taxa, mas ainda assim elas são o retorno que ela tem dado, em especial sobre o que a gente tem da taxa de juros, é realmente muito grande. Eu peguei aqui dois exemplos para mostrar para vocês, e aí depois eu vou mostrar também onde é que vocês conseguem pegar todas essas taxas todos os dias atualizadas para vocês acompanharem. Então eu peguei, são dois CDBs, os dois são do Banco Pan, né? Tem diversos bancos emissores. Esses dois aqui que eu peguei são do Banco Pan. Então, um CDB de 2 anos, eu peguei um bem curtinho, né, para a gente poder comparar, e peguei CDBs que tinham prazos bem parecidos com os do próprio Tesouro, tá? Então, comparando ali com o Tesouro Pré, que vence no dia 1 de 1 de 2023, que vai dar aí praticamente 2 anos também, e depois o outro CDB de 5 anos, para a gente comparar com o Tesouro Pré, que tem vencimento em janeiro de 2026, tá? Então, com os prazos ali mais parecidos. Então, se a gente for começar ali pelo CDB, o de 2 anos, a gente tem ali essa taxa nesse dia, são as taxas do dia 18/12, eu até coloquei ali. A gente pode ter uma pequena variação ali diariamente. Então, o CDB estava pagando 5,05% ao ano, enquanto o Tesouro Pré 4,52%. Às vezes pode parecer que a diferença não é tão grande, né? Mas se a gente depois for pensar em prazos muito maiores, acaba fazendo diferença. Para 2 anos, claro, o tempo também é um pouquinho menor, mas ainda assim a gente estaria deixando ali na mesa uma diferença de aproximadamente aí 2% de ganho. A gente está falando de 1 ano praticamente de CDI, né? Então, às vezes a gente acha que é pouco, mas seria 1 ano aí praticamente de CDI de diferença que a gente teria. Então, ali nesse comparativo. Eu fiz o comparativo com R$100 mil iniciais, mas é claro que aí vale para qualquer valor sempre que a gente colocar. Qual que é o valor mínimo dessas aplicações? O valor mínimo deles é de R$10 mil. A grande maioria deles é tudo 10 mil, a maioria dos CDBs. Tirando os CDBs que são os de liquidez diária, esses daí normalmente é 1.000, esse daqui é normalmente R$10 mil, a grande maioria. E o outro que eu trouxe, que é de 5 anos, e aí sim, né, quanto maior o prazo a gente tem, mais diferença vai fazendo essa diferença de retorno entre os dois títulos. E aqui, nesse prazo mais longo, a diferença, inclusive, entre os dois títulos é bastante grande. Então, o Tesouro Pré pagando 6,6% ao ano, enquanto o CDB pagando 8,75% ao ano. Então, no final desses 5 anos de aplicação, eu teria uma diferença de 10% de retorno. Então, é bastante coisa. A gente está falando aí, nesse comparativo de R$100 mil, R$15 mil de ganho extra, né, pelo CDB. E muitas vezes o pessoal às vezes comenta com relação a, eventualmente, a gente ter mais segurança no Tesouro. É sempre, né, o Tesouro sempre ele é tido como o título mais seguro que a gente tem, tanto que a gente usa sempre o Tesouro para a gente poder fazer qualquer tipo de comparativo.
mas é importante a gente lembrar que CDB, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito, então até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, eu poderia, por exemplo, eu consigo pegar R$1 milhão e dividir entre os títulos, né? Então, é importante sempre, só na hora que eu for fazer essa divisão, colocar na aplicação já considerando o ganho depois, né? Não chegar nos 250. Então, por exemplo, eu vou ter um título de 5 anos e se eu colocar R$200 mil, eu vou terminar depois com 250. Pô, maravilha, sei que durante todo o período eu tenho proteção de todo o meu capital, porque os juros entram, tá? Então, os juros faz parte dessa segurança que a gente tem. Então, a gente conseguiria dividir. Normalmente, quanto maior o rating do banco também, um pouquinho menor é a taxa, mas eu vou ser muito sincera para vocês que não tem feito tanta diferença. Nessa eu vou depois mostrar ali, deixa eu até abrir ela. A gente tem ali diversas alternativas. Então, aqui, estou mostrando para vocês, né? Alguns dão, por exemplo, o C6, que é um banco bem novo, ele não tem rating ainda, por exemplo. Então, ali no CDB de 5 anos, pagando 8,5%. E se a gente for comparar, por exemplo, às vezes com um CDB que já tenha um rating maior, às vezes a diferença não é tão grande assim. Por exemplo, do Banco Pan aqui pagando 8,4%. Então, não é tanta diferença às vezes. Mas se a gente tem um capital maior para dividir, é só importante lembrar desse valor ali que a gente tem de segurança e que também vai usar e também vai considerar o que eu tiver de juros ali dentro do período. E para vocês conseguirem acessar essa planilha aqui que eu estou mostrando, eu estou aqui só na parte do pré-fixado, porque é o que a gente está comentando hoje, mas ela tem todos os ativos, tá, de renda fixa disponíveis aqui na plataforma da XP, e diariamente a gente atualiza isso dentro do nosso site. Então, deixa eu até já mostrar aqui para vocês, se vocês vierem aqui no site da ZAL, zal.com.br, nessa parte aqui de relatórios grátis, então vocês acessam aqui, e ali a gente vai ter várias caixinhas dos relatórios. Então, vocês vêm aqui na parte de renda fixa, e aí diariamente a gente atualiza ali para vocês. Vai ser esse daqui, de taxas indicativas. Então, todos os dias vocês conseguem acompanhar. Normalmente, a gente não tem tanta diferença entre as taxas de um dia para o outro, mas é importante sempre acompanhar, né? Às vezes, fazer aplicação em títulos também com prazos diferentes é super interessante, porque a gente, né, o pessoal tem muito medo, e se a taxa de juros subir? Então, se a taxa de juros subir, tudo bem, né? Não tem expectativa de chegar nesses 8% que eu estava mostrando, mas eu sempre brinco, né? Do Brasil a gente não pode duvidar de nada. Então, não é ter uma quantidade enorme da carteira travada, né? É bem bacana, porque hoje o percentual de ganho que ele está dando sobre o CDI é muito grande. Então, a gente normalmente acaba trabalhando com títulos de até 5 anos, né, dentro das carteiras aqui na ZAL, mas existem títulos ali disponíveis, às vezes, até de 7 anos. Então, dependendo de qual que é o planejamento do investidor, pode ser uma alternativa interessante para poder dar uma boa bombadinha ali na carteira, né? 8% ao ano não é de se jogar fora. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a presença da Paty, né? Mais uma alternativa interessante, principalmente para aqueles investidores que querem taxas mais altas, né, do que, por exemplo, oferece o Tesouro Direto. O CDB é uma excelente alternativa. Um abraço, até mais. Até mais, obrigado.